Olá, meus caros, sejam todos bem-vindos ao Vox Católica. Hoje nós temos aqui mais uma vez com o Felipe Moleiro e temos a presença especial do senhor José Carlos Sepúlveda, né, que é analista político português, né, e militou na Sociedade Brasileira em Defesa da Tradição, Família e Propriedade. Veio para o Brasil nos anos 70, né, em 1978, e também é sócio do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. E participa semanalmente, né, no programa PH Vox. Então, seja muito bem-vindo, senhor Sepúlveda. Muito obrigado por estar aqui conosco. Uma honra muito grande para nós. Alegria toda minha em estar aqui com dois Filipes. Né? Antes de tudo, quero lhe dar os parabéns por terem tido essa iniciativa de fazer um podcast assim católico, né? Estamos precisando de iniciativas assim, foi muito boa ideia e só desejo que a providência os abençoe nessa tarefa. E para mim é uma alegria grande, eu gosto demais do Brasil, né? Acho que o Brasil é uma nação com muita esperança. Por quê? Porque é uma nação com uma história muito providencial. Uhum. Estou farto de fazer palestras, mas e podcasts e lives também sobre isso, né? Falando sobre a história do Brasil, sobre as origens do Brasil, né? Que são exatamente as origens que muita gente quer apagar. Uhum. Então, e a origem do Brasil é uma origem profundamente católica, né? Sou um grande entusiasta da Carta de Pero Vaz de Caminha, que é como diz o príncipe Dom Bertrand, é uma verdadeira carta de batismo do Brasil, né? Eu acho que há poucos países que tenham assim uma descrição do que aconteceu nos primeiros momentos. E ali está uma descrição muito impressionante. E as pessoas inventam histórias. Então, os vidrilhos para os índios, isso não tem nada a ver com a realidade do que aconteceu, né? Que são momentos muito emocionantes, muito espirituais, em que há uma ligação profunda entre os nativos e os portugueses. Um entendimento profundo de gente que eram completamente desconhecidos uns dos outros, né? Imagina a reação de uns e de outros se encontrando pela primeira vez, e eles vão ter ali momentos profundamente espirituais. E então, por isso eu gosto muito do Brasil. Acho que o Brasil é um país que tem uma missão providencial e vejo também o renascer católico no Brasil com muita esperança. Então, para mim, vocês são a expressão desse renascer. Muito obrigado, senhor Sepúlveda, e é uma alegria, mais uma vez, né, reafirmamos ter o senhor aqui conosco, né? E sobre esse ponto da história do Brasil, ou seja, a esquerda, né, paulatinamente foi construindo essa narrativa dos portugueses malvados que vieram aqui somente para fins comerciais, explorar. E muito pelo contrário, né? Na Carta de Pero Vaz de Caminha, acho que um dos pontos que mais me chama a atenção é justamente ele relatando para o rei de Portugal que a maior obra que ele poderia fazer aqui era justamente trazer a fé para aquelas pessoas, a salvação, né? Expandir a fé. E ele repete isso mais de uma vez na carta, não é? Pero Vaz de Caminha repete isso na carta mais de uma vez. E eu sempre digo o seguinte: as pessoas julgam, as pessoas de hoje em dia julgam, com a mentalidade materialista de hoje em dia, julgam aquelas pessoas e não percebem como a fé era um eixo central da vida deles. Podia ser que, pessoalmente, esse ou aquele, muitas vezes, ou algumas vezes, desrespeitassem os próprios mandamentos, mas eles tinham a profunda noção do mal que eles faziam, tinham uma profunda noção do arrependimento que eles tinham que ter, e tinham uma noção profunda de como a fé era central, não apenas na vida particular, mas na vida do Estado, na vida da vida pública, né? E isso foi uma coisa que se perdeu, e se perdeu muito.
Então, mesmo hoje em dia, há muitos católicos que acabam falando de quase como se fosse uma grande descoberta que a coisa pública precise ter a impregnação do cristianismo. Eu pergunto o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra e veio dar todos os ensinamentos dele só para a esfera privada? Quer dizer, para os homens na esfera privada, quando os homens são chamados a viver em sociedade, eles são necessariamente devem, em sociedade, refletir os princípios que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, né? Mas nós chegamos a essa desconexão intelectual até dos católicos. Tem uma frase muito interessante que eu lembrei o senhor falando isso do padre Alfredo Sanz, no livro sobre a cristandade, né? A cristandade, sua cosmovisão, e ele coloca que a cristandade não é uma sociedade de homens que não têm pecado, mas é uma sociedade de homens que têm consciência do próprio pecado. Sim. E que buscam o arrependimento e tudo mais, né? Claro que não talvez todas as pessoas, né? Então podem ter pecados pessoais e tudo mais e não se arrependerem, mas a ordem civil estava impregnada, né, pelos princípios do Evangelho. Exatamente. Ou seja, e procurava realizar na ordem civil, não é, em todas as coisas, a perfeição evangélica. E isso foi algo que os católicos perderam, né? Exatamente. Senhor Sepúlveda, o senhor é português, veio para o Brasil, né, e ficou mais conhecido assim na internet pelas análises políticas, né, principalmente. Então eu ia pedir para o senhor se apresentar um pouco para que também as pessoas que nos acompanham possam conhecer um pouco da sua história. Bem, você disse no início, eu vim em 1978 definitivamente para o Brasil. Eu tinha estado no ano anterior com alguns europeus, austríacos, franceses, espanhóis. Viemos conhecer a TFP e viemos, sobretudo, conhecer o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que era fundador da TFP. A TFP estava se espalhando pela Europa, já tinha tido em Portugal, infelizmente tinha sido perseguida pelo regime comunista, houve uma revolução comunista em Portugal. Havia na Espanha, tinha uma forte presença na Espanha, tinha um começo de presença na França, e então eu mesmo conheci pessoas da TFP em Portugal, até um colega meu que era um norte-americano, que era uma família o pai deles era um cientista da NASA. Mas eles eram católicos, né, irlandeses católicos, e eles foram viver em Portugal por causa de Nossa Senhora de Fátima. Então, por causa das promessas de Nossa Senhora de Fátima, eles foram viver em Portugal. E esse era um dos meus colegas num colégio de salesianos no qual eu estudei. Bem, aí vim ao Brasil conhecer a TFP, e depois meus pais me incentivaram a que eu viesse para o Brasil. Assim, aquele sistema vai um tempo para ver. Então. Por quê? Porque Portugal estava completamente caotizado. Portugal estava saindo de uma revolução stalinista. As pessoas aqui não conhecem muito, mas tivemos uma revolução em 74 feita por militares e civis, mas sobretudo a junta que tomou conta do país era uma junta militar. E era foi a deposição do regime, Salazar. Não, do Salazar não, porque ele já tinha morrido, mas do Marcelo Caetano, que era o sucessor do Salazar. Portanto, seria uma deposição, digamos, simplificando as coisas, do regime chamado salazarista. Seria essa deposição. Bom, mas essa deposição ofereceu liberdade, etc., mas o que é fato é que Portugal entrou foi um excelente regime, né? Diga-se de passagem. Entrou num caos total, e numa perseguição política que foi se agravando ao longo dos meses, e depois toda a banca, por exemplo, os bancos foram todos nacionalizados, as grandes empresas foram nacionalizadas, terras foram ocupadas, a minha família tinha terras, as terras foram ocupadas, demoraram muitos anos para devolver as terras. E então o regime comunista se assentou em Portugal. Houve um caos muito grande nas universidades,
em todos os lugares. A sociedade ficou bastante perturbada. E muita gente fugiu de Portugal. Uns para a Espanha, outros para o Brasil, muita gente para o Rio de Janeiro, outros, tive amigos que foram para o Nordeste. Enfim, havia muitas pessoas que fugiram para o Brasil. Como eu conheci a TFP, os meus pais me incentivaram a que eu ficasse pelo menos um tempo aqui com a TFP. Eu tinha conhecido o Dr. Plínio. Dr. Plínio era um católico que tinha fundado uma organização chamada Tradição, Família e Propriedade, TFP, que foi se expandindo pelo mundo, primeiro pela América do Sul, depois foi para os Estados Unidos, depois foi para países da Europa, foi também depois, mais tarde, para a África do Sul, para a Austrália, para outros países. Ainda outro dia estava lendo um trabalho feito por um amigo meu, que é historiador, e ele dizia o seguinte: o Dr. Plínio não era um homem de pensamento, não era um homem de ação, era um homem de fé, antes de tudo, piedade, etc., que também era um homem de pensamento e um homem de ação. De militância. A ação e o pensamento estavam profundamente conjugados na ação do Dr. Plínio. Por isso, o Dr. Plínio tem milhares e milhares de artigos escritos, tem dezenas de livros escritos, mas todos eles voltados para uma ação. Sobretudo, o principal deles, que é Revolução e Contra-Revolução, que é, no fundo, um livro de cabeceira para todos os movimentos contra-revolucionários que querem empreender a contra-revolução. Infelizmente, realmente, é compreensível que a esquerda fizesse silêncio. Agora, o que os meios católicos façam silêncio e que realcem outras personalidades secundárias no catolicismo do Brasil e não se fala do Dr. Plínio é uma coisa inacreditável. Porque, além do mais, o Dr. Plínio teve alcance internacional. Ele escreveu manifestos que repercutiram no mundo inteiro. Não só repercutiram, foram publicados em jornais do mundo inteiro, em várias ocasiões. Teve livros publicados em não sei quantos países e teve grande repercussão dentro do Brasil, né? Bom, sobre os livros publicados que são impressionantes de toda a saga da TFP, né? Contra a reforma agrária, contra o divórcio, contra tantas coisas, não é? Todo mundo acha muito bonito hoje em dia dizer que se levantou contra a ditadura militar e que não sei quantos. Então, acham lindo isso aí. A primeira organização que escreveu um manifesto contra o regime militar foi a TFP. Por quê? Porque ela disse o seguinte: o regime militar subiu pelo apelo popular do anticomunismo e poucos meses depois estava querendo implantar uma reforma agrária comunista no país. Então, a TFP publicou um manifesto assinado pelo Dr. Plínio e todo o Conselho Nacional que dizia janguismo sem Jango. Ou seja, nós estamos assistindo a concretização justamente do que o Jango queria fazer. Agora, isso foi dito com termos respeitosos, mas foi dito e fomos os primeiros que tivemos essa ousadia. Então, realmente a história hoje é muito distorcida, né? É bastante distorcida. Mas depois, o seguinte, eu sei que mais à frente nós vamos falar disso aí, a TFP teve um papel fortíssimo na denúncia da esquerda católica. Ou seja, o Dr. Plínio sempre disse o seguinte: o comunismo só avança no Brasil com a esquerda católica. Se não for nos meios católicos, o apelo do comunismo é fraquíssimo. Exatamente. Depois o próprio Lula reconhece isso. Ele só foi eleito graças à teologia da libertação. Com certeza. As SEBs, exatamente. que o Dr. Plínio mais duas pessoas da TFP escrevem um livro contra as SEBs, em que tem uma parte toda doutrinária sobre as SEBs, que o Dr. Plínio escreve, e depois esses são dois irmãos, Luís Sérgio Solimeu e Gustavo Solimeu, escrevem uma parte documental gigantesca, mostrando o que eram as SEBs, que eram verdadeiros antros comunistas, mas tudo dentro das igrejas, das sacristias e tal. Depois, mais à frente... E ele previu também a própria decadência da ação católica, né? Então, isso é uma história muito interessante também, porque antes do concílio... Muito antes. Muitos antes, foi no início dos anos 50? 40. 40?
Prever a decadência. Isso é um tema que a gente pode abordar, porque... Parecia quase um... Até tem relação com o que a gente queria falar, mas parecia até uma coisa meio profética mesmo, né? Igual, mesmo? Sim, é sim. mesmo. Porque acontece o seguinte... Quando foi falar com o ele... senhor Sepúlveda tem um vasto conhecimento sobre muitos assuntos, então a gente vai ter que trazer ele muitas vezes aqui nesse podcast, ele nos honrar com a sua presença. Então... Já que isto aqui é uma conversa, né? Sim, claro, não tem... Então eu vou adiantar esse assunto, é o seguinte... O movimento católico era fortíssimo no Brasil. O Dr. Plínio, ele encontra um movimento católico para a alegria dele quando ele era bem jovem, mas ele depois entra no movimento católico e torna-se o maior líder do movimento católico. Tanto é que ele, junto com o Tristão da Taíde e um arquiteto, que agora me escapa o nome, eles três, o Dr. Plínio lia muita coisa que vinha da Europa e via que havia movimentos católicos que faziam uma espécie ou de partidos ou de ligas eleitorais, e ele vai ter a ideia de fundar uma liga chamada Liga Eleitoral Católica, que vai ser apresentada a Dom Leme, vai ser apresentada a Dom Duarte, em São Paulo, e eles dois aprovam a formação da Liga Eleitoral Católica. Isso é uma coisa que muitos católicos não conhecem. E a Liga Eleitoral Católica vai participar das eleições da Constituinte, que o Getúlio convocou. E o Dr. Plínio vai se tornar o mais jovem deputado e mais votado em todo o Brasil, derrotando grandes nomes da política em São Paulo, etc. Ele era tão jovem que não queriam deixá-lo assumir o mandato. Bom, mas mais tarde o movimento católico ele começa a ver, ele vai ser nomeado presidente da Ação Católica em São Paulo, mas ele vai perceber que a Ação Católica estava começando a ter uma influência ruim, que queria destruir as antigas obras como congregações marianas, Filhas de Maria, tá? E ele percebia que havia uma luta interna dentro do catolicismo. Pessoas inovadoras que diziam que agora estava vindo uma nova época, etc. Isso tudo muito antes do concílio. Nos anos 40, o Jacques Maritain começa a escrever já numa linha mais liberal, digamos assim, do catolicismo liberal. Cristã, e isso chega muito forte, eu acho, na Gira, editora Gira, que na época era... Mas ali, antes disso, sempre antes da doutrina, vem uma influência de tendências, né? Começam a chegar pessoas da Europa... leigos, religiosos, que começam a trazer ideias novas da Bélgica, da Holanda. Não, mas veja bem, então, por exemplo, os leigos começam a fazer paraliturgias. Dr. Plínio, por exemplo, um dia é convidado, mas nós vamos rezar o ofício lá na igreja de São Bento do Rio e tal. Bom, se é para rezar, vamos. Mas ele chega lá e vê que aquilo é tudo leigo e ele acha aquilo meio estranho. Ele diz o seguinte, aqui há alguma coisa de estranho. Porque se nós formos estritamente a ver o que está acontecendo, são leigos cantando o ofício e tal. Mas isto aqui cheira a uma espécie de liturgia laica que visa equiparar os leigos aos sacerdotes. Bom, e ele vai perceber que isso realmente se vai concretizar à frente. Bom, e ele começa a ver essas tendências todas, então ele começa a ver a ação católica ser infiltrada por esses erros. E ele decide escrever um livro, faz um catálogo dos erros, uma denúncia de todos os erros, e diz o seguinte, vou escrever um livro chamado Em Defesa da Ação Católica. Ele era presidente da Ação Católica em São Paulo, ele vai dizer o seguinte, a Ação Católica está sendo infiltrada, e está sendo infiltrada por esses erros. Bom, só que ele era amigo do padre Leonel Franca. Enfim, outro feito também que ninguém comenta, mas o Largo São Francisco, a Faculdade do Largo São Francisco, era profundamente maçonizada, com influências laicas, etc. Sim, o Dr. Plínio vai, quando ele faz a formatura dele, ele vai fazer uma missa no pátio do Largo de São Francisco. Que o Leonel Franca vai pregar nessa coisa. Bom, isso é uma bomba em São Paulo. Quer dizer, você vê que não tem sentido não
comentar essas coisas da vida do Dr. Plínio. Bom, mas no livro da Defesa da Ação Católica, ele diz o seguinte, ele vai falar com o padre Leonor Franca e vai dizer o seguinte, eu quero um prefácio para esse livro do Núncio Apostólico, que é para meter uma rolha na boca de todos esses progressistas que vêm dizer, não, mas isso não sei o quê. Não, se ele tivesse um prefácio do Núncio Apostólico, seria uma grande vitória. Bom, e se você ler esse livro hoje em dia, você vai ver que todos aqueles erros iam se replicar depois no concílio. Né? Por isso você tem toda a razão. Era uma coisa profética, era uma denúncia profética. Ou seja, muito, muito interessante. E veja que o Dr. Plínio vai remeter no final do livro para as encíclicas de São Pio X. Por quê? Porque ele vai dizer que aquilo é um neomodernismo. Era o modernismo que estava renascendo, com outros termos, mas era o modernismo. Isso é uma coisa que muitos católicos acham assim, que o progressismo e tudo nasceu como um cogumelo do nada. Quando eles vão muito atrás, falam do concílio. Mas o concílio foi só a concretização de algo que vinha muito mais lá atrás. Né? Como, inclusive, São Pio X fez. Sim, claro. Pacendi Dominici. Ou seja, ele vai dizer que é a pior heresia da Igreja. Sim. Não é pouca coisa. É a fonte de todas as heresias, né? E, inclusive, quando o concílio é convocado, dizem para o doutor Resumo, Plínio... né? O resumo de tudo. Exato, dizem para o doutor Plínio que agora os erros serão condenados, né? E ele diz que o concílio serão os estados gerais da igreja. Estado geral. Quando vê aquela sessão inicial do concílio, com toda a pompa da igreja, ele diz o seguinte, eu tive impressão do cordeiro sendo levado para o sacrifício, porque era a igreja em toda a sua pompa sendo levada para uma coisa que ia ser uma destruição. Muito, muito interessante. Senhor Sepúlveda, já que a gente tocou nesse tema da infiltração, digamos assim, da esquerda, de todo esse pensamento também do modernismo e da esquerda que depois se consolidou mais ainda, né? Por causa disso, uma facilitação, digamos assim. Como a mentalidade estava deformada, né? Mesmo entre os católicos. Exatamente, exatamente. É como que tiramos os anticorpos que protegiam os católicos disso. E daí agora vem todos esses problemas muito maiores, né? A teologia da libertação é inconcebível se não tem o modernismo antes, né? Claro. Toda a novela e teologia. Exatamente. Agora, eu só vou fazer aqui uma observação que é o seguinte. O Dr. Plínio sempre deu muita importância a uma coisa chamada revolução tendencial, que é algo que precede muitas vezes a doutrina. Ou seja, os hábitos começam a mudar, os costumes começam a mudar, o modo de fazer as coisas, de se apresentar, de se vestir, de tudo, vão transformando as mentalidades. Como você falou das mentalidades. Ora, o que é que vai haver? Vai haver um divórcio entre o pensamento político e o pensamento religioso. Ou seja, muita gente era fervorosamente religiosa, ia a procissões, rezava o rosário, ia às missas, colaborava com as obras da igreja, tudo com fervor, autêntico fervor. Mas depois, na escolha do processo político, eles entravam nos maiores erros possíveis. Uns apoiavam o nazismo, outros apoiavam o fascismo, outros apoiavam o comunismo. E São Pio X, veja uma coisa, São Pio X, quando ele fala dos erros do modernismo, ele vai falar dos erros políticos do modernismo também. Portanto, ele vai fazer uma visão de conjunto dos erros do modernismo. Os erros do modernismo também se refletiam na escolha política, que no fundo, era um conluio. O que os modernistas queriam era um conluio entre a Igreja e o espírito da Revolução Francesa. Sim, né? Sim. Era o que eles queriam. Todo aquele igualitarismo. Né? Exatamente. Ou seja, eles, no fundo, queriam uma composição com o mundo. O mundo nascido da Revolução Francesa era preciso ser aceite.
E isso, São Pio X vai mostrar que não pode ser, né? E esse vai ser o grande entrechoque. Depois, quando nós falarmos de Fátima, vocês vão ver o seguinte... Eu acho, inclusive, puxando o gancho dá pra já, entrar bem, sim. porque um dos pontos até que nós tínhamos pensado para esse episódio do Vox Católica é falar de um assunto que é pouco conhecido, às vezes também, né? Não se fala tanto, que é a mensagem política de Nossa Senhora de Fátima. Ou seja, Nossa Senhora, ela apareceu, né, em Fátima há mais de 100 anos atrás, com uma mensagem, a gente pode dizer que tem 3, digamos assim, aspectos que Nossa Senhora fala. Então, Sim. da salvação das almas individualmente, né, do perigo para a igreja, então da fé e tudo mais, e essa questão política que muitas vezes é esquecida, né, e que pouco falada, e que tem tudo a ver com... Mas que Nossa Senhora deu muito ênfase também. Claro. Muita ênfase, Exatamente. Eu vou lhes dizer uma coisa, assim, já que vocês também pediram dados biográficos, uma das coisas que eu tenho uma alegria é, além de ser português e, portanto, ter tudo a ver com Nossa Senhora de Fátima, eu nasci no dia de Nossa Senhora de Fátima, ou seja, Olha, dia que 13 legal. de maio. 13 de maio, que legal. Bom, então, isso me torna, assim, muito ligado a Nossa Senhora de Fátima, né? Bom, nós temos que considerar o seguinte, eram 3 pastorinhos, todas as pessoas que já foram ali já veem aquele lugar onde apareceu Nossa Senhora de Fátima, veem aqueles campos que tem ali, tudo é muito rústico e simples, mesmo aquela aldeia que está ali, Valinhos e tudo é muito simples até hoje. Então, aquelas crianças eram crianças que viviam ali, cuidando dos seus rebanhos, viviam com a sua família, portanto, Nossa Senhora tinha que comunicar-lhes uma mensagem que eles minimamente pudessem entender. Mas veja o seguinte, que desde o início Nossa Senhora não fala de coisas só individuais, ele só fala do seguinte, o mundo está numa crise, o mundo ofende a Deus, o mundo ofende meu filho, e a providência, o céu quer que chamá-los aos 3, porque eles vão ter uma missão muito grande. O que é também uma coisa muito interessante, porque nós vivemos na sociedade dos números, né? E nós achamos que precisamos ter multidões. Não, Nossa Senhora vai dizer que os 3 pastorinhos tinham uma missão muito grande e que eles, individualmente, podiam ter uma missão de salvar muita gente, não apenas pelo que eles comunicassem, mas pelo que eles se sacrificassem, rezassem, etc. Mas Nossa Senhora vai mostrar sempre uma crise muito grande. E vai começar a falar de países, como você disse. Ou seja, isso é o lado político. Ela vai dizer o seguinte. Primeiro vai falar da guerra. A guerra é uma coisa essencialmente política, porque então ela vai dizer o seguinte, a guerra é um castigo, ela vai acabar, mas virá outra guerra se os homens não se emendarem. O que veio a acontecer. E veja, na sequência ela diz, se houver essa outra guerra, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. A grande consequência da Segunda Guerra Mundial vai ser realmente a Rússia apoderar-se de muitos territórios e espalhar os seus erros pelo mundo. Bom, então, o que é que nós percebemos ali? Que Nossa Senhora ela vai dar uma visão de conjunto, né? Eu tenho, outro dia dei uma espécie de entrevista para o Brasil Paralelo sobre a questão de Fátima. A mim há umas certas coisas que me chamam a atenção, que é o seguinte, Nossa Senhora diz o seguinte, em Portugal se manterá o dogma da fé. Digamos, há uma imprecisão assim nessa frase que os meninos repetiram, porque a fé não é um dogma propriamente, mas se Nossa Senhora diz como uma coisa excepcional que em Portugal vai se manter, quer dizer que então em muitos outros lugares não vai se manter.
E, para não se manter em muitos outros lugares uma fé viva, quer dizer que vai haver uma crise na igreja. Porque, desculpa, não pode haver uma igreja fervorosa e a sociedade Sim. perder a fé. Teria que ser uma consequência de uma crise na igreja. Então, isso não aparece ali. É uma pergunta que eu me faço sempre. Ou seja, bom, mas está bem, por que é tão excepcional que Portugal vai manter o dogma da fé? Mas e aí? Se isso é excepcional, é porque há uma crise da fé gigantesca. Né? E ela não aparece definida ali. Mas toda essa descrição que Nossa Senhora faz de um mundo que ia sofrer uma outra guerra se não se convertesse, mostra que o mal era universal. Porque não é uma guerra entre dois países, mas é uma guerra mundial. Ou seja, o mundo estava saindo de uma guerra e ia entrar noutra guerra. E as duas guerras atingem a civilização inteira. Agora, do ponto de vista histórico, tem um aspecto que me chama muita atenção, é que, de certa forma, Portugal foi preservado da Segunda Guerra Mundial. E o cardeal Cerejeira havia feito a consagração de Portugal, né, junto com Salazar, uns anos antes, em 36, se não me engano. Né? E daí Portugal não é atingido direto, não entra na guerra. Portugal sofre consequências da guerra. Havia muitas necessidades físicas, havia racionamento de comida e tudo, mas não entra na guerra. As únicas duas nações que são mencionadas é a Rússia e Portugal. Exato. Não sei se vocês perceberam isso, mas são as únicas duas nações que são mencionadas. Agora, eu acho que as pessoas também não têm ideia do valor das consagrações, né? A consagração é uma coisa muito, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, se Nossa Senhora pediu que houvesse essa consagração, imagine o seguinte: se essa consagração fosse feita, quantas pessoas não teriam prestado atenção? Não, mas espera aí, está vendo essa consagração? Por quê? Porque Nossa Senhora pediu, mas por quê? Pediu por quê? Quer dizer, muitas pessoas iam despertar do seu torpor, né? E iam, portanto, iam talvez ser chamadas para se afervorar, para se arrepender, para tudo mais. Então, é o seguinte, é uma coisa curiosa. A devoção à Nossa Senhora de Fátima vai se espalhar pelo mundo inteiro. Acho que é devoção que você pode ir ao Japão, pode ir a qualquer lugar, falando Nossa Senhora de Fátima, acho que todo mundo ouviu falar, basicamente. Porque é impressionante, né? De fato é uma coisa. Os jornais da época, Sim, inclusive os jornais sim. ligados à maçonaria, dizendo 70 mil pessoas viram Nossa fantástico. Senhora no céu. E aquela manchete famosa, como o sol bailou ao meio-dia em Exatamente, Fátima, exatamente. Uma coisa bonita. A minha avó paterna assistiu ao Milagre do Sol. Olha que interessante. Ela foi lá e era muito difícil, porque ela ia do sul de Portugal para lá. Era muito difícil chegar lá, mas ela foi e viu o Milagre do Sol. E ela nos contava diversas vezes, e eram exatamente os relatos que estavam nos jornais. Outro dia eu estava até relendo isso, a descrição do jornal O Século, por exemplo, é muito interessante, porque era um cheio ateu. Uma descrição que muito católico não faria hoje em dia, né? Com certeza, exatamente. E ele via-se que ele estava impressionado, porque, pronto, ele constatou aquilo e viu muitas coisas ali. Por exemplo, a minha avó contava isso, que as pessoas realmente estavam todas encharcadas, porque chovia muito e de repente ficaram todas secas, que era também mais um efeito do milagre. Bom, mas veja que Nossa Senhora ela vai sempre fazer outra coisa que eu acho importante, que é o seguinte: ela não vai dizer assim, rezem muito. Ela vai sempre dizer assim, rezem o terço todos os dias. Não sei se já pensaram nisso. Ela não diz assim, rezem. Podia dizer só, rezem. Rezem muito, rezem muitas horas. Não, rezem o terço todos os dias. Portanto, Nossa Senhora quis mostrar, não quer dizer que não era para rezar as outras coisas, é claro. É óbvio. Mas se Nossa Senhora disse, rezem o terço todos os dias, é que ela queria dar uma importância à prece do terço que
queria destacá-la dos outros, das outros atos de piedade. Então, rezem o terço todos os dias, lembra-nos, digamos, como o terço foi sempre Seria um uma arma instrumento para alcançar a paz, né? para alcançar a paz e combater o erro. Porque esse é outro ponto que eu chamo a atenção sempre, é o seguinte: Nossa Senhora não diz assim, a Rússia espalhará seus males pelo mundo. Ela diz, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. A palavra erro é muito importante. Por quê? Porque erro fala de doutrina, erro fala de princípios, erro fala de falsas doutrinas, falsos princípios, etc. Mas não é só, por exemplo, mortandades, não é só violências. Há uma essência do erro. Está implícita a inverdade. A inverdade. Bom, agora se nós vamos ver que esse erro vai se infiltrar na igreja, como é que vai ficar? Ou seja, vejam, portanto, a gravidade imensa que tem esse alerta que Nossa Senhora fez e o que vai acontecer com a infiltração. E já nas aparições é que ela pede a consagração à Rússia. Exatamente. Feita com os bispos do mundo inteiro, né? Agora veja, ou seja, como a providência, ao contrário também do que muita gente pensa, ela espera as atitudes dos homens. Porque se Nossa Senhora veio pedir a consagração, dependia dos homens fazerem essa consagração. Não é? Claro, das vontades ou seja, individuais. ela queria que os homens tivessem essa vontade, que se organizassem e fizessem essa consagração. Tivessem essa proatividade também. Proatividade. E que o Papa fizesse, né? Isso. Exatamente. Ou seja, veja a importância do... o pedido foi, de certa forma, ignorado, né? Ignorado. Eu vou lhe dizer o seguinte, há uma coisa que era uma ideia que uma das pessoas que eu vi mais lutar pela mensagem de Fátima foi o Dr. Plínio, e ele incentivou muito as campanhas que eram feitas por Fátima, mas ele dizia o seguinte, há uma espécie de contradição dos homens, porque o mundo inteiro conhece Fátima e o mundo inteiro como que despreza a mensagem de Fátima. É uma coisa impressionante, né? Todo mundo... Muitos são devotos de Nossa Senhora de Fátima. São devotos de Nossa Senhora de Fátima e votam no PT depois. Exato, e vão contra completamente da mensagem, né? Mas isso é muito interessante, ou seja, ao mesmo tempo Nossa Senhora foi muito conhecida e ao mesmo tempo ela foi muito desconhecida ou desprezada nas suas mensagens. Um ocultamento, assim, do aspecto político mesmo, das implicações políticas da mensagem. E morais. E morais, claro, exato. Porque acontece o seguinte, Nossa Senhora pediu uma conversão de vida. E isso não é pregado. Eu não vou... Só fica no aspecto da paz do mundo, que Nossa Senhora diz que... Né, Bom, esse é o único que fala. Que a paz é fruto da justiça, né? Exatamente. A paz é fruto da justiça. As pessoas falam de paz como se a paz fosse apenas não ter tiros e guerra. Não. Sim. Isso é uma paz podre. Se ela não for uma paz da justiça e, portanto, uma paz de Cristo, no reino de Cristo, ela não é nada. Não é nada. Ela é uma falsa paz. É uma paz podre. É apenas... uma ilusão, né? É uma ilusão. Ou seja, é uma doce vida. Foi o que aconteceu no período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, o chamado entre-deux-guerres. As pessoas estavam alegres, felizes, com festas, com prosperidade, etc. Acabamos a guerra, etc. Daí a pouco eles estariam enfiados numa guerra muito pior, muito mais cruel, muito mais... que destruiu muito mais a cristandade, mas... teríamos duas forças falsas combatendo entre si e muitos católicos sendo devorados nessa falsa luta, que era o nazismo e o fascismo de um lado e o comunismo do outro. Houve muito católico que foi para o nazismo e o fascismo porque achava que aquilo era o contrário do comunismo e não era. A Igreja Católica era o contrário do comunismo. A grande perdedora da Segunda Guerra Mundial foi a Igreja Católica. Foi. E a civilização cristã. Exato. Foram as grandes duas derrotadas. Ou seja, exatamente. Aquelas duas forças eram uma espécie de mó, assim, que moeu a civilização cristã. Os costumes mudaram, os hábitos mudaram, quer dizer, muitas circunstâncias foram mudadas pela próxima consequência da guerra.
E veio toda essa mentalidade do vamos construir uma sociedade de progresso econômico, de paz e sem Cristo, sem religião, e tirar todas as coisas que podem justamente contar uma falsa, que veio toda essa mentalidade pós-guerra, né? Pós-guerra. E o falso remédio estava veja só, estava sempre numa visão universal que não fosse a igreja. Era uma ONU, era uma Sociedade das Nações, era uma ONU, era sempre soluções universais maçonizadas, sem igreja. O Por fim, meu Imaculado Coração triunfará é uma frase também que até eu creio que é o Padre Amorte, que diz que num dos exorcismos que ele fez, se não é o Padre Amorte, mas eu tenho quase certeza que é ele. Ele diz o seguinte, que num dos exorcismos o demônio diz o seguinte, essa frase, eu odeio essa frase. E lembra ele o destino dele, o destino dele. E também, veja bem, a obra dele no mundo será destruída, porque por fim o Imaculado Coração triunfará, quer dizer que triunfará nessa terra. Terra. Mas por fim, dá a ideia do quê? Por fim, dá a ideia de que vai haver muitos acontecimentos, né, que vão parecer uma derrota da igreja, uma espécie de calvário da igreja, dos católicos e tudo mais. Mas, por fim, ou seja, depois de todos esses acontecimentos, haverá um triunfo. Ora, um triunfo não é uma vitória, um triunfo é muito mais. O triunfo é vencer com glória, é esmagar completamente o adversário, e aí seria o demônio, né? Ou seja, toda essa anticivilização que nós estamos vendo seria aplastada e Nossa Senhora triunfaria, antes de tudo, nos corações dos homens, né? Fantástico. E as pessoas, às vezes, dizem rapidamente essa frase, mas não vão até ao fim de tentar explicá-la. Como o senhor interpreta, professor, essa questão do dogma da fé continua em Portugal? Olha, eu vejo o seguinte... eu tenho várias linhas de reflexão sobre isso. Não tenho nenhuma certeza, porque não sou intérprete de aparições, nem nada disso. Mas tenho várias linhas de reflexão. Uma vez, o cardeal Burke estava aqui em São Paulo, na sede da TFP, e depois de ter ali, enfim, recebido pessoas, cumprimentado, etc., ele se voltou para todo mundo e disse algumas palavras. E uma das palavras que ele disse foi o seguinte: eu acho, ou não me lembro se ele, eu acho, ou tenho certeza, que quando Nossa Senhora em Fátima fala de Portugal, ela também alcança o Brasil. Então, eu achei muito interessante, porque ele é um cardeal norte-americano, digamos, não tem uma relação... Não tem interesses... Assim, não tem um interesse, não é um cardeal brasileiro. Então, um cardeal norte-americano, ele diz que ele tinha convicção de que aquelas palavras significavam também, por extensão, o Brasil. Então, esse é um ponto que eu acho muito interessante. Mas outro ponto que eu acho interessante é o seguinte: nós temos vários casos na história que é um homem, ou dois, ou três, que representam ou uma nação ou uma área de civilização, e que por causa deles... Então, o seguinte, não seria necessário que fosse Portugal inteiro. Sim. Podia ser alguém. Interessante. Isso aí é algo que nós temos que pensar quando Nossa Senhora diz isso, porque há muitos momentos em que as coisas são assim. Claro. Na Escritura até há vários fatos assim, de que porque um era fiel, Deus não destruiu uma cidade, não é? Então, portanto, eu também interpreto dessa maneira. Nós temos hoje uma visão um pouco... temos uma visão um pouco numérica sim. das sociedades. Mas essas são também as vias da providência na história, né? Como, por exemplo, quando Nosso Senhor levantou Santa Joana d'Arc para lutar pelo trono da França, uma menina de 17 anos. Pois é.
para restaurar Não, o trono, uma menina, né? Uma menina e uma menina simples, né? Sim, E uma camponesa. uma camponesa que vai dar, Deus tem suas maneiras. Né? vai dar instruções a grandes cavaleiros, etc. Não, tem que ir por aqui, tem que... Também é interessante, já que falamos de Santa Joana d'Arc, é ver o seguinte, ela tem toda essa missão, ela vai triunfar e depois vai ser traída daquela maneira e vai ser supliciada. E alguém diria o seguinte, bom, mas a providência então faz tudo isso e deixa que ela vá morrer daquela maneira. Quer dizer, isso para as pessoas entenderem que as vias da providência não são super-homens e retas, não é? Eu, nesse domingo, fiz uma live sobre São João e o Apocalipse. São João era o último dos apóstolos e ele vai ser martirizado dentro de um caldeirão de azeite. Só que ele entra ali dentro e sai rejuvenescido e então é mandado para Patmos. E ali tem visões. Mas as vias da providência são assim. Mas o que é que Santa Joana d'Arc vai dizer quando ela está na fogueira? As vozes não mentiram. Ou seja, ela estava sendo provada, ela estava sendo queimada, como se fosse uma bruxa, etc. Mas ela estava dizendo, as vozes não mentiram. Ou seja, ela ficou fiel àquelas aparições que ela tinha, etc. Bom, e depois, séculos depois, ela vai ser canonizada. Raiva de muitos laicos que já tinham transformado numa heroína laica. Sim, Exato. Contrária à igreja, toda aquela Contrária a questão. quem realmente ela foi, né? Exatamente. Então, é muito interessante esse aspecto, que é por isso que a gente propôs esse tema também da mensagem política de Fátima, porque às vezes os católicos ficam no aspecto que é sumamente importante e essencial para a nossa fé, que é o aspecto devocional, mas esquece de que nós somos igreja militante, ou seja, que Nosso Senhor pede-nos, né, ser sal da terra. Inclusive, o que nós estávamos falando com o Lorenzo quando ele veio aqui, sobre como, mesmo antes do concílio, né, nós tivemos uma geração de católicos que preparou e permitiu que aquilo acontecesse, porque, apesar, como o senhor estava falando, iam à missa, rezavam, faziam procissões, mas não tinham um comportamento militante. Né? Não lutavam de fato pela igreja, viviam as suas vidas ali daquela maneira, mas não agiam em nome da igreja, não lutavam por ela. A fé já estava, digamos que, amortecida. E essa é uma das grandes missões que o Dr. Plínio tem, é quando ele recebe a direção de um jornalzinho para o que é o chamado legionário, que Dom Duarte Leopoldo e Silva vai entregar nas mãos dele, ele vai transformar num semanário que ele vai dizer o que é que ele queria com esse semanário. Ele disse o seguinte, não, eu vejo exatamente que o problema dos católicos é esse, eles são fervorosos, mas não veem a relação do mundo, da política, da sociedade, etc. Então ele vai começar a falar da política europeia, porque a política brasileira era muito de conchavos, de politicagem. Então ele vai começar a falar da política europeia, mostrando os grandes correntes do pensamento da política europeia, que iam convulsionar o mundo, porque nós tínhamos o nazismo, tínhamos o fascismo, tínhamos o comunismo, que iam marcar o mundo inteiro. Iam surgir movimentos influenciados por aquilo no mundo inteiro. E, infelizmente, muitos católicos acabaram caindo nesse erro. E ele ali teve uma luta contínua, em que ele diz, eu sangrei de alma, porque a cada semana era um esforço para fazer com que os meus irmãos católicos não se deixassem levar pelos erros da política, não se deixassem levar pelos erros sociais, etc. Mas era uma batalha e era essa visão da igreja militante. E também não acreditar numa solução política para problemas que eram mais profundos, que eram os problemas espirituais e sociais, das quais decorreria depois a paz, a ordem e tudo mais. Mas se não houvesse uma restauração espiritual, não é? Claro. Uma das coisas também interessantes sobre esse tema é a questão do segredo, né? Teve a parte do segredo que ficou muito tempo não foi revelado, e daí o Vaticano revelou. Alguns fatimólogos, digamos assim, né, estudiosos de Fátima, especialistas, eles falam que a publicação, uma parte talvez tenha sido ocultada, né? Então, o que o senhor
Olha, eu primeiro não sou fatimólogo, não sou especialista em Fátima, etc. Então eu vou dar aqui uma opinião pessoal, mas eu não vou nem dar uma opinião, vou contar um fato. Quando o cardeal Bertone e o cardeal Ratzinger vão revelar o que era o terceiro segredo de Fátima, isso qualquer um, o que eu estou dizendo, qualquer um pode ver, porque é só ir à internet e procurar essa sessão, que está tudo gravado e podem comprovar lá. Eu agora estou falando de cabeça, mas o que é que vai acontecer? No final da apresentação, havia jornalistas, havia ali pessoas que estavam assistindo e eles deixam que essas pessoas possam fazer perguntas. E há um sacerdote polonês, que era também jornalista, que se levanta e pergunta, faz uma pergunta ao cardeal Ratzinger. Ele diz o seguinte: bom, mas por que os seus... primeiro ele diz assim, que tudo indica que Nossa Senhora tinha dito que era para revelar nos anos 60. Bom, o cardeal Ratzinger vai confirmar isso. Porque ele vai dizer, é verdade, sim, estava escrito ali. Portanto, aquela dúvida... Não abrir antes dos anos 60, né? Alguma coisa assim. Se estava escrito ou não estava escrito, ele já dirimiu esse problema, porque ele confirmou que estava escrito nos anos 60. Então, esse primeiro problema ficou resolvido. Estranho, não é? Que se Nossa Senhora tinha dito isso, por que é que não revelaram naquela época? Mas ele vai perguntar, o padre polonês vai perguntar o seguinte: bom, mas por que os senhores demoraram tanto e por que é que a igreja não revelou antes? E ficou esperando, porque isso deu oportunidade a que se formassem ideias, versões, teorias e não sei quantos. Não era muito mais simples os senhores terem, a igreja ter apanhado esse texto aqui assim e revelado logo? Bem, e o cardeal Ratzinger, eu peço que as pessoas vejam lá, vão assistir, porque eu estou falando aqui de memória, mas ele mais ou menos diz o seguinte: não, é que não foi revelado porque a igreja tinha uma esperança de abertura com o mundo e de aproximação com o mundo do comunismo. Ou seja, que no fundo houvesse uma espécie de entendimento com o comunismo para que a igreja pudesse ter certa liberdade, que era exatamente um erro que o Dr. Plínio apontava o seguinte: não pode haver liberdade para a igreja, porque a igreja prega contra o comunismo, ou então apenas ter a igreja aberta para as pessoas receberem os sacramentos não é a igreja, de fato. Não é. Então, ele diz isso. E a outra coisa é que ele fala de uma aproximação com o mundo, uma compreensão. A igreja tentava compreender o mundo. Bom, eu estou dizendo aqui com as minhas palavras, é melhor as pessoas irem ver isso. Mas ali fica claro, então, que houve uma intenção. Agora eu pergunto o seguinte, a minha pergunta é o seguinte: esse texto que foi revelado, o que é que tem a ver com essas duas coisas que ele disse que não podiam... por que é que esse texto... Por que é que esse texto tem a ver com impediria essas duas coisas? Quer dizer... O texto que foi revelado, para as pessoas que não sabem, né, é aquela visão que a irmã Lúcia teve, claro, que até na época do Covid ficou muito associada, né, do Papa andando, a cidade em ruínas. Então, é uma visão assim, mística, que ela teve do futuro, né, uma revelação do futuro, mas que não está explicada. O porquê que aquilo acontece, não fala-se em comunismo ali em nenhum momento. Então, fica... Não, e outra coisa... ali, assim, também, eu não estou dizendo que aquilo é falso. Eu só estou dizendo o seguinte: não necessariamente pode ser completo. Também dar outra dúvida aqui, que é uma dúvida que eu me ponho pessoalmente. Quando Nossa Senhora mostra o inferno, o que é que Nossa Senhora faz? Vistes o inferno para o qual vão muitas almas, etc. Então Nossa Senhora explica a visão. Ou não? Sim. Onde é que está a explicação dessa? Quer dizer, que é muito mais misteriosa do que a do inferno. A do inferno é quase óbvia. Para uma pessoa que tem uma formação católica, mesmo os meninos que tinham uma formação católica, mais ou menos dava para entender que era o inferno. Agora, essa,
com personagens, com anjos, com não sei quantos, eu pergunto o seguinte: por que Nossa Senhora não deu uma explicação ali? É uma coisa que me chama a atenção. Muito interessante. Para mim, continua a pairar um mistério. Mistério aí, sim. E depois sim. há uma outra coisa que me chama a atenção, que é o seguinte. Isso eu me chamou a atenção na época, porque o cardeal Ratzinger, naquela época, diz o seguinte: está encerrado, o fenômeno de Fátima está encerrado. Foi revelado, está aqui o terceiro segredo, está encerrado o fenômeno de Fátima. Quando ele se torna Papa, ele vai a Portugal e diz que não está encerrado. Ele faz não me lembro se não é um sermão, creio que é um discurso para várias. Ele fez vários discursos e ele diz o seguinte: que Fátima continuava a ser um sinal para o mundo atual. Bom, então não estava encerrado o fenômeno de Fátima. São coisas assim que eu acho o seguinte. Como eu disse, eu não tiro aqui conclusões apressadas nem nada disso, mas para um católico, digamos, nós devemos nos questionar sobre esses assuntos. Claro. Tem um vídeo do Manuel Pestana, antes de ele morrer, que foi bispo da Diocese de Anápolis muito tempo, e conhecido por ser um bispo mais conservador. E ele fala que quando ele era padre e participou do concílio, ele visitou a irmã Lúcia. E ele pergunta à irmã Lúcia se, por acaso, a mensagem de Fátima tinha a ver com o segundo concílio do Vaticano, né? E a irmã Lúcia, ela responde assim: não estou autorizada a falar sobre isso. Poxa, se não tivesse a ver, por que ela não diz não, claro, não diretamente? Então ele fica com aquilo e ele nunca falou sobre isso. E num vídeo já, depois de ser bispo emérito, já antes de morrer, né, ele conta isso. Conta isso. É muito interessante. Curioso, muito interessante. Muito interessante. Nós temos um fato concreto, né? Esse nós podemos analisar. É que após o concílio houve uma crise de fé. Isso é um fato, né? Digamos, por que isso aconteceu? Não era para renovar a igreja, que ia abrir, e não sei o quê, que a igreja ia florescer. Não foi isso que aconteceu. Né? É muito interessante. Não vimos a primavera. Eu uma vez tive um debate, há muitos anos atrás, com um católico. Não, porque vocês ficam falando de desgraça. Eu disse assim: desculpa, eu não sou Nossa Senhora de Fátima. Quem falou foi Nossa Senhora de Fátima. Eu não inventei nada. Quem falou do inferno, quem falou dos castigos, foi Nossa Senhora de Fátima. Aí ele, claro, não tinha como sair, né? Mas essa ideia, não, profetas de desgraça, então eu reclamo com a Nossa Senhora, que ela é que disse isso. Ela é que fez essa advertência, né? Vou mostrar-lhes o inferno. Né? Que é um tipo de catequese que hoje é considerada super imprópria. E Nossa Senhora, a pedagogia de Nossa Senhora era diferente de muitos catequistas atuais. Bastante. O senhor pode explicar um pouco mais sobre a infiltração comunista dentro da igreja? Olha, eu vou começar por uma coisa que é bastante terrível, que é o seguinte. Vários bispos, e o Dr. Plínio vai ter um papel muito importante nisso, ele vai coordenar, vão fazer um apelo no concílio para que o comunismo seja condenado. Porque era o pior erro, é o pior erro, é o erro mais abrangente, que não é um erro político apenas, mas é um erro cultural, filosófico, teológico, tudo econômico, tudo. Em todos os campos, o comunismo é uma perversão contrária à doutrina católica. O cardeal Midzenci, num encontro que teve com pessoas de uma comunidade húngara, fora da Hungria, ele dizia o seguinte: o comunismo e a igreja são irreconciliáveis, não há como conciliar. Então, o seguinte, por isso esses padres conciliares pediram a condenação do comunismo. O que aconteceu com esse pedido? Foi engavetado e não foi apreciado pelo concílio. Isso já mostra a gravidade do que houve ali no concílio, ou seja, já havia um movimento qualquer que não queria que o comunismo fosse
condenado. Por quê? Porque havia uma esperança de entrar em entendimento com o comunismo. Ou seja, havia veios da igreja, só que esses veios eram bem altos, porque eles sabotaram o pedido de mais de 200 padres conciliares que queriam a condenação do comunismo. E tinha toda uma explicação, tinha toda uma análise histórica, o que é que era o comunismo, que o comunismo era fruto de uma revolução universal, etc. Bom, isso aconteceu dentro do concílio. Há muitas pessoas que falam de outros erros do concílio, não estou dizendo que não tem ou tem. O que é fato é que o concílio, ele estava minado por isso. Porque ele, a primeira vez na história da igreja que não foi um concílio dogmático, era um concílio pastoral, que já era uma inovação. Mas se era um concílio pastoral... Qual o maior problema pastoral que o mundo está sofrendo? Era esse. E eles não quiseram falar disso. Agora, isso faz com que o concílio tenha sido uma obra terrivelmente falha e terrivelmente cúmplice com o erro, porque muitas vezes o silêncio é uma cumplicidade. Claro. Agora, o que é que isso fez? Isso abriu as portas para que o comunismo se introduzisse dentro da igreja. Bom, a TFP, para falar mais uma vez da TFP e do Dr. Plínio, vão fazer um abaixo-assinado ao Papa Paulo VI, do Brasil e de vários países da América do Sul, um abaixo-assinado de milhões de assinados que vai pedir a Paulo VI medidas contra a infiltração comunista na igreja, porque ela já era patente. Já era patente. Bom, e nós vamos ter no Brasil, só para falar do Brasil, mas nós vamos ter no Uruguai, na Argentina, no Chile. A infiltração comunista da igreja vai ser um fenômeno. E nós vamos ter padres terroristas, nós vamos ter, por exemplo, uma sessão que até talvez uma das grandes aventuras da TFP, uma sessão que vai haver depois da Revolução da Nicarágua, aquela Revolução Comunista da Nicarágua, né? O governo da Nicarágua vai ser integrado por bispos, padres, freiras. Era uma revolução completamente da teologia da libertação. Houve uma noite sandinista em São Paulo organizada sob os auspícios do Cardeal Arnes, organizada pelo Frei Beto e com presença de vários bispos comunistas, no fundo, como o Dom Pedro Casaldáliga, que durante a cerimônia, durante essa noite sandinista, ele vai vestir um uniforme de guerrilheiro. E ele vai dizer o seguinte: eu me sinto com esse uniforme de guerrilheiro como se eu estivesse paramentado. Ou seja, dizendo que a luta armada era uma coisa sagrada. É isso, é revolucionário totalmente. Mas só que não era assim. É a mesma coisa que ter tá com uma batina, não. Era a mesma coisa que estar paramentado, ou seja, havia algo de místico naquilo ali. Isso é terrível. Isso foi uma infiltração terrível dentro da igreja. E a Revolução Sandinista foi uma revolução completamente feita em nome da teologia de libertação marxista, tudo o que nós queiramos. Então, esse auge de infiltração, que aliás é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas essa noite sandinista vai ser o foco da fundação depois do Foro de São Paulo. Poucas pessoas falam, todo mundo fala do Lula, do Fidel Castro, etc., mas eles não se dão conta do seguinte, que é no berço da teologia da libertação que vai nascer também o Foro de São Paulo. Só que essa noite sandinista é uma noite famosa que há em São Paulo no Teatro da Tuca, né? O Teatro da Universidade Católica, e é uma coisa... E eles ali vão convidar pessoas para ir para Nicarágua aprender a fazer revolução, para fazer uma revolução armada no Brasil. É uma coisa totalmente promovida por eclesiásticos, freiras, etc. Então, isso mostra bem o grau em que houve a infiltração. Quem tem um livro muito interessante sobre o Foro de São Paulo e fala disso é o Paulo Henrique Araújo. Ele escreveu um livro exatamente sobre o Foro de São Paulo e trata dessa sessão
da Noite Sandinista. Eu vou só contar aqui um episódio muito interessante pelo seguinte, um dos pivôs dessa noite era o Frei Beto, né? Quando, o seguinte, nós conseguimos nos infiltrar, algumas pessoas da TFP conseguiram se infiltrar lá dentro e documentaram tudo, gravaram, fotografaram, etc., nessa Noite Sandinista. Então, nós ficamos com uma documentação completa numa coisa que era fechada deles. E nós publicamos, o Dr. Plínio publicou um catolicismo, na revista Catolicismo, especial sobre a Noite Sandinista, denunciando a Noite Sandinista e mostrando o seguinte, olha, o que eles querem fazer dentro da igreja é isso. Legal. Só que isso foi publicado em vários países do mundo. E um dia, o Frei Beto foi à ilha de Malta fazer uma palestra. E um amigo da TFP lá estava com esse catolicismo, com uma publicação igual a essa, e abriu uma faixa lá denunciando o Frei Beto. E o Frei Beto disse, nossa, até aqui a TFP me persegue. Na ilha de Malta. Dá para dar descanso, né? É muito interessante. E uma coisa também que é interessante é como essa infiltração também se deu de várias maneiras diferentes, né? De um ponto de vista ideológico, mas até por, assim, é claro que é uma coisa terrível e é uma batalha espiritual, mas às vezes por pessoas que são bem intencionadas, apesar de tudo, né? Apesar de estarem perdidas numa ideologia, enfim, que é um câncer, né? Sim. Às vezes estão bem intencionadas, né? Às vezes não. Mas também, por exemplo, tem Muitas aquela pessoas famosa... enganadas, né? Muitas enganadas, exatamente. E tem a famosa história, por exemplo, da Bella Dodge. Né? Sim, Daquela da infiltração do comunista que houve nos seminários. Exato, uma coisa norte-americanos. impressionante, né? Uma coisa impressionante. Agora, eu acho o seguinte, nós precisamos... eu acho que, às vezes, as pessoas querem dizer que a infiltração foi uma coisa maligna, totalmente organizada de fora e para dentro da igreja. Que há porque nos países comunistas os serviços secretos comunistas infiltravam mesmo os seminários e tudo. Isso aí, não estou negando que haja. Mas as pessoas não querem aceitar que há uma espécie de corrupção da doutrina e corrupção das mentes dentre os católicos. E que eles foram... Eu tenho um amigo venezuelano que estudou com os jesuítas e havia um jesuíta espanhol que ele diz o seguinte, eu na minha juventude era monarquista carlista, hoje eu sou um marxista leninista. Ou seja, como é que ele fez esse percurso? Porque ele se deteriorou e deixou-se contaminar pelo erro. Então, ele mesmo confessava, eu era um monarquista carlista, ou seja, um movimento que era profundamente católico e contra-revolucionário, e ele passou a ser um comunista. E isso, às vezes, nós temos uma certa dificuldade de achar que uma pessoa pode, mas pode. Sr. Sepúlveda, a teologia da libertação, ela teve esse auge, né, nos anos 70, nos anos 80, que culminou com a primeira eleição do PT. Só que depois que eles subiram ao poder, e também no final do pontificado do Papa João Paulo II, depois do pontificado do Papa Bento XVI, isso meio que foi morrendo, a tal ponto que muitos pensaram, a teologia da libertação morreu. O que o senhor acha sobre isso? Olha, eu não concordo muito com isso pelo seguinte, as pessoas veem a teologia da libertação apenas num dos das suas vertentes, que é a mais radical. Só que a teologia da libertação ela tem muitas posições intermediárias. Ou seja, tem os radicais, tem os menos radicais, os mais moderados, etc., mas cujos erros são essencialmente os mesmos. Sim. Então, essa ala mais radical ficou atingida. As próprias denúncias por exemplo, do cardeal Ratzinger, enquanto ainda não era Bento XVI, na doutrina da fé e tudo, ele fez ali, pôs uma certa barreira nessa teologia da libertação mais radical. Mas as outras posições, elas ficaram presentes. E
nós temos hoje ainda muitos bispos. É só olhar para o Brasil. Sim. Temos muitos bispos que são da teologia de libertação. E muitas E vezes padres. abertamente. Abertamente. O Brasil Paralelo fez agora um documentário sobre o MST. Mas o MST nasceu da teologia de libertação. Os que fundaram o MST, os que impulsionaram, ainda são eles. Agora, só que eles depois foram para outras agendas, como a ecológica, como essas feministas e tudo mais. E são as mesmas pessoas, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: o Boff foi condenado. Mas na PUC, as pessoas continuam a estudar pelos livros do Boff. Ora, a PUC é uma pontifícia universidade católica. Como é que fica? Quer dizer, são essas contradições. Bom, o Boulos é professor lá de doutorados e coisas assim. Quer dizer, fica aí essa dúvida. Morreu mesmo? Ou se diluiu? Ou se metamorfoseou? Né? Porque o fato é o seguinte: houve condenações, mas quais foram os efeitos práticos? Eles continuaram a se disseminar e nós temos aí muitos seminários que estão cheios de gente da teologia de libertação. Então, digamos, por isso é que eu não acredito muito que a teologia de libertação morreu. Ela soube se fazer como o camaleão, mudar de cor, se adaptar ao ambiente, mas foi só isso. Qual é a postura que o católico deve ter diante de tudo isso? Olha, eu acho o seguinte. Vamos, por exemplo, para a época do Concílio de Trento. A pessoa, na época do Concílio de Trento, em que a Europa estava sendo devastada pelo erro protestante, ela podia ser só católica como se era antes? Ah, não, mas ser católico, dirá alguém, é sempre a mesma coisa. Claro que é sempre a mesma coisa. Mas a Igreja, ela vai tendo sucessivas posições, sucessivas explicitações de verdades para contrariar os erros do momento. Então, não basta dizer assim, vou estudar a doutrina católica como sempre foi ensinada e com isso basta. Não. Nós temos que ter uma posição militante contra os erros que infiltram a Igreja hoje em dia, contra os erros que proliferam na sociedade e, portanto, nós temos que ser militantes. Não adianta você dizer, eu sou um estudioso lá de uma heresia que houve lá no início da Igreja, etc. Bom, isso, que a pessoa seja estudiosa, parabéns. Mas nós temos heresias hoje em dia. Os erros estão aqui. Tem gente defendendo. Eu só pergunto o seguinte: nós não falámos disso, mas eu vou só referir-me ao antes do conclave. Por que é que tantos cardeais e tantas pessoas estavam pedindo orações fervorosas? Por quê? Por que é que estavam dizendo que a Igreja está numa grande situação gravíssima? Bom, então é porque esses erros estão proliferando dentro da Igreja. Se eles estão proliferando dentro da Igreja, nós não podemos ficar etéreamente falando de coisas não tirar as conclusões da doutrina católica para combater os erros. Por isso é que eu recomendo sempre, e eu faço esse apostolado de dizer o seguinte: eu, pessoalmente, recomendo a leitura de Revolução e Contra-Revolução. Há cartas de teólogos, grandes teólogos do século XX, disseram o seguinte: esse livro devia ser estudado em todos os grandes centros do pensamento católico, em todos os grandes seminários, por exemplo, em Roma, porque para as pessoas se darem conta da grande crise que nós estamos atravessando. Com todo o respeito, mas a eleição de Leão XIV não resolveu os problemas da Igreja. Claro. Não é porque foi eleito Leão XIV, pronto, agora está tudo resolvido. Não. Nós temos um processo que Paulo VI falou de processo de autodemolição. Processo, ou seja, uma coisa que se arrasta no tempo. Esses problemas não foram resolvidos. Nós temos uma igreja na Alemanha fazendo as maiores aberrações.
nós temos pessoas pedindo, tem documentos que pouca gente fala, de João Paulo II, em que ele fala do caos que há dentro da igreja. Doutrinas falsas, pessoas que não acreditam, sacerdotes que não acreditam nos sacramentos, que não acreditam na presença real. Bom, Agora, é paradoxal, Sr. Sepúlveda, que ao mesmo tempo que tenha tudo isso, quando a gente olha para os bons católicos, a gente vê uma grande divisão entre os grupos, especialmente aqui no Brasil, digo assim, e às vezes há muitos fragmentados, cada um... sabe por quê? Porque as pessoas não seguem o Conselho de São Paulo. São Paulo, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, que quando as pessoas estão se convertendo, estão se aproximando da igreja, os que estão dentro da igreja não devem fustigar essas pessoas com discussões às vezes até de doutrina. Até São Paulo diz isso. Por quê? Porque isso só gera uma divisão, enquanto que muitas pessoas que hoje estão fustigando pessoas novatas, há 2 anos atrás também estavam numa posição diferente. Sim. Então, a caridade está sendo substituída por um espírito de divisão. Nós temos que ter a alegria de ver que pessoas estão se convertendo e ir aos poucos tentando passar para elas e não fustigá-las. Sim. Isso não quer dizer que é para a gente se relaxar na doutrina, relaxar nos costumes. Não quer dizer isso. Quer dizer o seguinte, São Paulo não diz isso. São Paulo só diz o seguinte, não criem querelas com aqueles que estão entrando. Sim. Já não é fácil ser católico, para que dificultar a vida do Nesse outro? tema eu sempre lembro do príncipe Dom Bertrand, que sempre exorta, olha, os católicos bons precisam se unir. Né? Não se dividir. Mas isso foi o que nós aprendemos sempre dentro da TFP. Dentro da TFP o Dr. Plínio dizia o seguinte, nós não queremos ficar brigando e mais, nós, como a TFP estava espalhada pelo mundo inteiro, havia TFPs no mundo inteiro, ele disse o seguinte, qualquer grupo, qualquer pessoa que nós encontremos num outro país, o nosso desejo imediatamente é nos aproximarmos e trazer essa pessoa para uma próximo de nós. E isso foi o que ele fez durante todo o tempo. Ele fez viagens à Europa para isso, para procurar movimentos contra-revolucionários, para pequenos grupos, tudo mais. Ou seja, esse deve ser a nossa preocupação. E eu digo-lhe mais, e o que está acontecendo muitas vezes é um espírito de divisão provocado por certos grupos que têm uma mentalidade. Eu vou aqui dar vou dar uma referência histórica que as pessoas depois procuram um pouco. Mas jansenista. Os jansenistas faziam isso dentro da igreja. Eles atacavam os jesuítas, que eram... A força, naquele momento, era uma força contra-revolucionária dentro da igreja. E o que é que eles diziam dos jesuítas? Relaxados, que não sei o quê. Por quê? Porque eles tinham uma visão protestantosa da Igreja Católica. Exato. Uma espécie de visão farisaica da Igreja Católica. Muito mais calvinista do que católico. Farisaica é um termo muito bom. Eu acho que Nosso Senhor vai fustigar os fariseus. Né? Sim, não porque eles não tivessem certos mas por ter esvaziado o verdadeiro sentido da lei. E pelo estado de espírito deles. Exato. Que era um estado de espírito de sempre desprezar. E de se voltar para eles como que Ora, nós temos que nos voltar para nosso Senhor Jesus Cristo e nos ajoelhar aos pés do Santíssimo Sacramento, aos pés de Nossa Senhora, e pedir que eles nos alimentem sempre e nos façam aquilo que nós não somos. Porque nenhum de nós é. Até é interessante estudar um pouco o jansenismo por causa disso. Porque o jansenismo ele vai matar a fé. Ele vai matar a fé e vai gerar polêmicas infindas dentro da igreja, entre os católicos, e quando vem a ofensiva de do enciclopedismo, de todo esse espírito, a igreja está enfraquecida. O Plínio tem uma reunião que ele faz, ele diz o seguinte, por exemplo, foi um livro providencial para ele, era a alma de todo o apostolado. Ele diz o seguinte, se eu não tivesse lido aquele livro, eu tinha me perdido.
Agora, quantas pessoas hoje estão falando aí, o que é isso, aquilo, né? Será que elas têm essa formação de alma todo o apostolado? Será que elas têm? Será que elas têm essa impregnação do espírito, alma todo o apostolado? Ou seja, porque isso exige muita... enfim, eu hesito um pouco em usar a palavra porque ela foi tão deturpada, mas isso exige uma verdadeira humildade. Ou seja, que a humildade é uma coisa que foi muito deturpada, né? Mas o que é que nós vemos todos os santos? Nós vemos todos os santos profundamente convictos de que eles tinham falhas, de que eles precisavam da ajuda da graça, de que eles precisavam... Sobretudo, nós vendo aí no seu braço a corrente da consagração, né? Eu também sou consagrado há muitos anos. E a consagração, ela é exatamente isso. O que é a consagração no sentido mais profundo e mais estrito? Nós não temos mérito nenhum, porque damos tudo à Virgem Maria. A Virgem Maria. Ela pode usar os nossos méritos como ela quiser. Passados, presentes e futuros. É isso que está na consagração. Sabe o que é isso? Então, a pessoa deixe de olhar para... eu sou. Porque elas não deviam olhar para isso. Peçam. Quantas pessoas pedem realmente a Nossa Senhora para que ela seja a condutora? O São Luís Guignon de Montfort fala disso, né? Que ela seja a mestre de nossa vida espiritual, da nossa interior, da nossa vida interior. Será que as pessoas pedem isso mesmo? Você imagina o seguinte, imagina um cruzado, né, um templário, uma coisa assim, ele está indo para a batalha. E ele tem, ao lado dele, tem muita gente que vai lutar com ele. Não está inteiramente... Então, em vez de ele estar com os olhos postos no inimigo, ele está dando cutucada num, está dando espadeirada no outro. Bom, ele vai destruir aquilo que é a unidade deles todos. E nós temos que pensar o seguinte, que até entre os apóstolos houve desentendimentos. Mas esses desentendimentos, como é que eles tentavam resolver? De uma maneira sábia e de uma maneira prudente. Então, nós devemos ter essa caridade, sobretudo, antes com aqueles que estão ao nosso lado. E muitas pessoas esquecem de uma coisa também de São Paulo, que é os pontos de correção. O primeiro ponto é uma advertência pessoal a um irmão, não é pública. Não, hoje tudo é público. Tudo é Chega lá, e vai para as redes sociais e começa a insultar o outro. Calma, só fez aquilo que São Paulo diz, que é primeiro adverti-lo privadamente, chegar com caridade, explicar, etc. Fez isso? Não. Nós hoje acabamos sendo vítimas também dessa espetacularização e dessa publicitação de tudo. Sim. Não é? Sim, perfeito. Senhor Sepúlveda, muito, muito obrigado pela sua presença aqui. Certamente nós aprendemos e também aquelas pessoas que nos acompanham muito e queremos continuar aprendendo muito com o senhor e com todos aqueles que já estão há mais tempo nessa luta, né, na militância católica. E fica já o convite para o senhor estar mais vezes conosco. Sempre será muito bem-vindo. É uma alegria, uma honra muito grande poder aprender com o senhor, né? A alegria toda minha vir aqui ao podcast dos Filipes, né? A Vox Católica, né? Maravilha. E é uma alegria muito grande em poder, juntos, nós podemos falar para outros católicos e também para muitos não católicos, não é? Porque já tive muitos casos de lives que eu faço e tal, que muitas vezes são sobre doutrina católica, sobre vida de santos, sobre episódios, etc. E pessoas que ficam ali e dizem, olha, não sou católico, mas eu gosto muito aqui, e muitas vezes depois acabam dizendo que se converteram. Então, nós também falamos com essa boa vontade para aqueles que estejam assim abertos a uma conversão. Então, e parabéns a vocês mais uma vez por essa iniciativa que vocês têm, que eu creio que é muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, professor, foi uma honra muito grande.
Obrigado, Felipe, também por tudo, né? E muito obrigado você que assistiu até aqui. Muito bom que você tenha despendido esse tempo para aprender um pouco, enfim, compartilhar um tempo aqui com a gente. Vou deixar, né, o link na descrição aqui, os links do professor, enfim, até acho conveniente também deixar... As redes sociais, né? As redes sociais, até acho conveniente também deixar... vou deixar os links também do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, acho que é conveniente, né? Bom, sem mais delongas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que assistiu até aqui. Este foi o episódio e nos vemos no próximo. Muito obrigado.